O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao amanhecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui presentes, prezado ouvinte, hoje a igreja celebra uma festa, é quase o novo nascimento, porque é o Espírito Santo que recria a igreja, que nos recria. É esse vento que vem do céu para tirar a teia de aranha dos nossos corações. O Espírito Santo não combina com mofo, com a igreja mofada, com a igreja na toca, com uma igreja acuada. E isso nós percebemos no Evangelho. Vamos ver o que nos diz? Naquele tempo, no primeiro dia da semana, ao anoitecer do primeiro dia da semana, aqui o nosso dia começa meia-noite, mas lá na terra de Jesus começa ao anoitecer. Então anoiteceu, já é o novo dia. Então ao anoitecer do primeiro dia da semana, a semana está nascendo, a humanidade está nascendo, tudo está sendo recriado, é o primeiro dia. E a igreja estava na toca. Tristeza, que tristeza. Estavam fechadas as portas, com medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. E não era para menos. Se eu tivesse lá, talvez eu também teria trancado as portas. Porque a gente tranca as portas, janela, quando está com medo. E eles viram, os apóstolos viram o que tinha acontecido com Jesus. Poderia acontecer com eles também. Então estavam com medo. Mas o que adianta a porta fechada para Deus? Até uma pedra pesada que estava na sepultura saiu do lugar. Então Jesus põe-se no meio deles.
eles estão reunidos e Jesus está no meio. Quando o diácono Marcelo falou, o Senhor esteja convosco, o que vocês disseram? Ele está no meio de nós. Mas é preciso falar isso com convicção, com o coração, porque é verdade. Jesus está no meio de nós. E nós temos essa certeza pela fé. E é isso que dá coragem à igreja. É isso que dá alegria. O Evangelho fala que eles se alegraram por verem o Senhor. Trocaram a tristeza pela alegria. Trocaram o medo pela coragem. Mas foi depois que Jesus se manifesta no meio deles. E Jesus mostrou para tranquilizar o grupo, para eles não pensar que fosse uma assombração, Jesus mostrou a sua identidade, as suas credenciais. Qual é a identidade de Jesus? As suas mãos perfuradas. Conhece outro? Com as mãos perfuradas, os pés perfurados, as marcas dos pregos, o peito aberto. Não faz sentido uma igreja fechada quando Deus tem o peito aberto. Se Cristo abriu o coração para acolher todo mundo, não faz sentido a gente ter o coração fechado. Até as duas andorinhas que estão lá no alto da cruz estão escutando a nossa pregação. Elas estão bem comportadas. Eu ensinei para elas, na hora da pregação vocês não voam não. Deixa para voar depois. Mas se Cristo está com o peito aberto, por que nós vamos ficar com o coração fechado? E Jesus ainda diz, a paz esteja convosco. 2 vezes ele fala isso. O que é paz para Jesus? O que é paz para nós? Na verdade, nós não conhecemos muito paz. A paz para nós, muitas vezes, é o intervalo de 2 guerras. Para Jesus, é a plenitude dos bens, é a plenitude da bênção de Deus. Shalom, a paz estejam convosco. E aí, meus irmãos, se preparem, que vai vir uma incumbência tão bonita, tão maravilhosa, tão abençoada, quando Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos enviados. Nós quem? Todos nós que somos batizados. Nós somos enviados para iluminar o mundo, para temperar esse mundo sem sal, para expulsar as trevas do mundo, com o nosso testemunho, com a nossa alegria, com a nossa presença. Quem foi que falou isso? Foi o próprio Cristo. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu vos envio para pregar, para falar de Deus, para levar a palavra de Deus distante, como nós estamos fazendo nesse momento, não apenas para vocês que estão aqui na igreja, mas para tantos ouvintes por esse mundo de meu Deus, que escuta e vê nesse momento a palavra de Deus. É uma missão. Que missão bonita, meus irmãos. A missão de continuar o projeto de Deus, que é um projeto de paz, que é um projeto de esperança, nesse mundo desanimado,
cheio de mentiras. Nós devemos ser uma presença diferenciada. E Jesus não apenas pediu, mas ele sopra sobre a igreja. Esse sopro de Deus é o que põe a igreja de pé. Vocês se lembram lá no primeiro livro da Bíblia, no dia da criação, quando Deus criou Adão, Adão era de barro, sem vida. De quem é de barro quebra à toa. Mas Deus soprou sobre Adão e ele continuou, e ele ganhou vida. É esse sopro de Deus, esse hálito quente da intimidade divina, que dá dinamismo para a igreja, que dá coragem para a igreja, que dá energia para todos nós. Soprou sobre eles e deu um privilégio, uma bênção. Vocês vão perdoar os pecados. A gente não para pensar muito isso não, meus irmãos. Mas isso é extremamente curativo para o mundo doente. Perdão dos pecados é saúde. Vocês concordam comigo que a falta de perdão adoece uma pessoa? O nosso coração é pequeno demais para a gente guardar mágoas antigas, inimizades que já tem barba e bigode, ressentimentos, sentimentos ruins. Cristo diz: vocês vão perdoar. Quem ama, perdoa. E você pode estar pensando assim nesse momento: eu não dou conta de perdoar. E eu digo para vocês, eu também não. Então, como que a gente perdoa? É pela graça de Deus. É Deus que nos ajuda a perdoar. É Deus que nos ensina a perdoar. Porque lá no alto da cruz, Jesus teve forças para perdoar até quem o esfaqueou, até quem o matou. Eu, meus irmãos, e você, por minha conta e risco, eu não consigo perdoar. Eu só consigo perdoar com a graça de Deus. É a graça de Deus que me ajuda a pedir perdão. Porque quem pede perdão é humilde. E nós temos que pedir perdão. Mas nós temos que perdoar também. Porque não faz sentido nós que amamos Jesus Cristo, nós que recebemos o Espírito Santo na crisma, nós que testemunhamos Jesus, ser rancorosos e não perdoar. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Que bênção de Deus é o perdão. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos o Espírito Santo, esse vento de Deus, que nos dê entendimento das coisas sagradas, ciência, sabedoria para separar o que presta do que não presta, que nos dê os seus dons. E quando o Espírito Santo dá os seus dons, é para a edificação do todo, não é para a vaidade de alguns, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Se eu recebo um dom de Deus, e com esse dom eu divido a comunidade, então não vem do Espírito Santo. O que vem do Espírito Santo, vem para unir a comunidade, vem para o bem do corpo de Cristo, que é a igreja.